Olá, bem-vindo ao JC Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Previdenciário, e nós vamos iniciar o nosso estudo trabalhando a origem do direito previdenciário. Você que está se preparando para o INSS, está ansioso, aguardando essas nossas aulas com tópicos importantes para que você se prepare para esse concurso, a gente está aqui para isso. Então, quando a gente fala de origem do direito previdenciário, origem e legislação do direito previdenciário, é importante que você entenda o que é o direito previdenciário. Então, vamos lá. O direito previdenciário, ele está dentro do ramo dos direitos sociais. É claro que eu poderia dar uma outra classificação, colocá-lo como um direito público, naquela clássica classificação de direito público e direito privado, mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é focar mesmo naquilo que é importante para a nossa prova. Então, vamos lá. Direito previdenciário é um direito social. O que é um direito social? É aquele direito no qual o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Então, olha só, toda vez que eu pensar num direito social, eu vou pensar nesse conceito, tá? Não precisa ser um conceito amarrado, não. Você tem que entender. Então, o direito social é o direito no qual o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Então, toda vez que você se deparar com um direito em que o Estado precise proteger um grupo menos favorecido para poder equilibrar, para poder promover a igualdade, o que a gente chama de igualdade material e não a igualdade formal, tá bom? Você está se deparando com o direito social. Se eu fosse lá para as origens do direito social, que não é o nosso propósito aqui, nosso propósito é a origem do direito previdenciário, se eu fosse para as origens do direito social como um todo, eu ia falar dos direitos do trabalhador, eu ia falar dos movimentos trabalhistas pós-Revolução Francesa, enfim, eu gosto muito de citar aquele filme Os Miseráveis, do musical Os Miseráveis, né, que retrata, né, aquele momento dos movimentos trabalhistas que demonstra claramente essa necessidade de um Estado mais social. Mas eu não vou viajar para esse lado, não, eu vou ficar no direito previdenciário. Conceituamos ele como um direito social, conceituamos que o direito social é um direito no qual o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Mas aí a gente pergunta o seguinte, será que o Estado, que é esse sujeito, essa pessoa jurídica, que interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos, será que esse Estado, ele faz essa interferência desde sempre? Ou será que em algum momento o Estado não estava nem aí para as pessoas que se colocavam, né, que ocorria sobre elas o chamado risco social? Será? Certo? Então, olha só, quando você fala do direito previdenciário, que é esse direito social no qual o Estado interfere, blá, 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 como eu estou colocando para você, você tem que entender o seguinte, no direito previdenciário, o Estado, ele criou um sistema, e aí a gente vai chegar em outro bloco, não nesse, para falar desse sistema, que é o regime base, os regimes de previdência social, os regimes básicos, não é? E a gente vai falar do regime geral de previdência social, que é aquele que o INSS administra, né? Então, olha só, o Estado, ele criou um sistema, na verdade não só um, né? Mas vamos falar como se fosse só um, criou um sistema onde você que exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir, porque se acontecer o evento futuro incerto de uma doença, você vai ter direito ao auxílio-doença, ok? Ou auxílio-doença acidentário, tá? Se acontecer o evento futuro incerto de uma invalidez, você vai ter a aposentadoria por invalidez. Se acontecer o evento futuro incerto da sua morte, os seus dependentes econômicos vão estar amparados. Você está entendendo? Então, olha só, o Estado ele vai interferir nessa relação econômica, porque para você ser obrigado a participar de um regime básico de previdência, você tem que exercer uma atividade remunerada. Então, essencialmente, a gente diz que existe uma relação econômica, não é? Você exercendo uma atividade remunerada, o Estado obriga você, certo, a pertencer a um regime básico de previdência para caso aconteça o evento futuro incerto, protegido pelo direito previdenciário, o Estado possa te amparar. Então, olha só,
Direito social é aquele em que o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger o grupo menos favorecido. Quando a pessoa está inválida, ela faz parte do grupo menos favorecido. Quando a pessoa está idosa, ela faz parte do grupo menos favorecido. Quando a pessoa está doente, ela faz parte do grupo menos favorecido. Você está entendendo? Esse grupo menos favorecido não associa com maioria ou minoria. Ninguém está se importando com isso, tá? A gente quer saber se naquele momento há o risco social, tá bom? Agora, volta para a pergunta que eu fiz para você ainda há pouco. Será que o Estado sempre foi assim? Esse Estado social que interferiu nas relações econômicas, sociais e culturais para proteger o grupo menos favorecido? Não, tá? Na origem, quando você estuda a origem do direito previdenciário, o Estado se comportava como totalmente irresponsável, como totalmente alheio, como totalmente à parte desse problema do risco social. Então, o que acontecia? A pessoa trabalhava de sol a sol, né? Não de sol a sol, porque quando nesse contexto que eu estou, já tem até energia elétrica, não precisava nem ter sol, porque mesmo sem sol a energia elétrica estava lá, e aí o trabalhador trabalhava, tá? Porque se você for olhar, muitos inventos nossos que são úteis para o nosso dia a dia, muitos inventos foram criados para a indústria, certo? Para o empresário, tá? E um deles foi, certo? Energia elétrica, relógio de ponta, blá, blá, blá. Ok. Então, numa época inicial, o Estado, ele não se sentia responsável pelos riscos sociais. Então, você, fulano, Antônio, João, Pedro, Karina, certo? Trabalhavam, ok? Trabalhavam nessa época que eu estou contando para você. Já a gente vai para o slide, eu vou dar uma lidinha e pontuar algumas questões para você. Mas nessa época, a legislação trabalhista era horrível, sem proteção, sem ter aquela posição do Estado. Na verdade, a legislação trabalhista nem era uma legislação trabalhista, não é? Então, as condições de trabalho eram péssimas, as condições de vida eram péssimas, isso proporcionava um risco social muito maior, ok? E quando acontecia esse risco social, há um acidente nas fábricas, o indivíduo perdia um braço, o indivíduo perdia uma mão, certo? O indivíduo ficava inválido para o trabalho. Quando acontecia isso, esse indivíduo não tinha uma legislação que lhe amparasse. Então, nem o Estado amparava e nem o empresário amparava. Ele era simplesmente descartado. E ele ia se submeter à caridade dos amigos, dos colegas de trabalho, que também não tinham dinheiro igual a ele, né? Da família, certo? Das santas casas de misericórdia, se a gente fala, por exemplo, do atendimento à saúde, tá bom? Então, esse era o cenário inicial, onde não havia um direito previdenciário organizado, no qual o Estado pudesse assumir essa responsabilidade de promover a proteção no caso dos riscos sociais. Essa foi a primeira fase, tá bom? Eu tô contando aqui, nesse nosso primeiro bloco, contando rapidinho as fases, né? Depois a gente vai para os slides para a gente poder pontuar. Então, o primeiro momento foi esse. Depois, o Estado passou a ver, isso em decorrência também dos movimentos sociais, em decorrência das pressões dos trabalhadores, da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras, porque dentro da classe trabalhadora tem divisão, não é? Começou uma pressão. E aí o Estado, o que ele faz? Joga nas costas do empresariado. Ok? É o empresariado que vai se responder por isso. O empresário não quer responder por isso. Entendeu? Então, não ficou tão bom assim, né? Não mudou muito para o trabalhador. E aí surge uma outra fase em que o Estado assume a responsabilidade, compartilhando o custeio com o empresário, com a sociedade, com o trabalhador. É esse cenário último que eu estou citando aqui, que vai ser o cenário que desenvolvido é o cenário atual, entendeu? Mas a origem, ela é uma origem aqui, onde o Estado inicialmente não era responsável. E depois é que ele passa a assumir essa responsabilidade, primeiro jogando nas costas do empresariado, para depois assumir, dividindo o custeio, tá bom? Então vamos ver um pouquinho o que eu anotei para você, tá? Você tem acesso aí aos slides, vamos lá ver o que eu anotei para você. Primeiro o texto vai dizer o seguinte: origem e evolução legislativa no mundo e no Brasil. Eu faço para você
um apanhado histórico no mundo e depois eu faço um salto para o Brasil, só para a gente perceber como é que aconteceu no mundo e qual a influência dessa evolução no mundo para o Brasil, né, para o direito brasileiro. Lembrando que o Brasil é um Estado jovem, certo? Perto, por exemplo, da Europa, que tem acontecimentos até anteriores, certo? A vinda do português para cá. Então a gente tem o Estado brasileiro sofrendo influências, principalmente do direito ocidental, certo? E a Europa, Estados Unidos, a gente vê muito mais influência aqui da Europa no direito previdenciário do que dos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá para a tela. Olha só. A humanidade sempre teve preocupação com a sua sobrevivência, isso é óbvio, e com os riscos que poderia correr. Desde os tempos mais remotos, essa preocupação fez com que o homem se protegesse das adversidades da vida, como enfermidades, velhice, miséria, tá bom? Então isso é uma preocupação nossa, de sobrevivência, né? A origem da proteção social, olha aqui, a origem da proteção social encontra-se na família. Tá? Isso é até óbvio, né? Onde é que eu começo a ter essa minha proteção social? No meu primeiro grupo social, que é a minha família, tá? Contudo, nem todas as pessoas podiam contar com a proteção familiar para o seu amparo nos momentos de necessidade. Assim, antes do desenvolvimento da noção de justiça social, que é um conceito recente, a criação do Estado, do bem-estar social, o amparo aos necessitados dependia das ações de caridade. Então, a gente tem dois termos aqui que a gente tem que observar. O chamado Estado do bem-estar social, certo? Que eu chamei na primeira explicação de Estado social, ok? E o amparo, certo, aos necessitados, que inicialmente era sujeito, não é? A caridade. Então, olha aqui. O que eu contei para você para a gente poder tirar um proveito desse nosso primeiro bloco, né? O que eu tenho que observar nesse primeiro bloco? O que é o direito previdenciário, como um conceito geral de direito social, tá bom? Ele, como direito social, é aquele direito onde o Estado interfere nas relações sociais para proteger os grupos menos favorecidos. Mas isso não acontece desde sempre. Na origem, a gente tem o quê? A preocupação com a proteção contra os riscos sociais. Em cada época da evolução da humanidade, os riscos sociais eram diferentes, certo? E nesse primeiro momento, onde a gente pensa nos riscos sociais, desde os tempos mais remotos, a família é o porto seguro, tá? O amparo contra esses riscos sociais. E numa situação mais macro, né? Porque você vive no seu primeiro núcleo social é a família. Depois o seu outro grupo social é a sua sociedade. A sua escola, o seu ambiente de trabalho, a sua igreja, enfim, aquele ambiente maior, né? Então, nesse outro momento, o risco social, quando a pessoa sofria um acidente ou estava inválido, ele dependia de quê? Da caridade. Porque o Estado, inicialmente, como eu falei para você já, ele não era responsável, tá? Por esses riscos sociais. Mas depois, a gente vai ter um processo evolutivo, que eu pontuei, citei com você rapidinho, você vai chegar no momento onde o Estado assume, e aquele conceito de direito social, assume o dever de interferir nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Essa é a noção de Estado do bem-estar social, como eu anotei para você, ou simplesmente Estado social, que é o que eu falei, tá bom? Vamos só na frente, só mais um pouquinho aqui. Não existia a concepção da responsabilidade do Estado nessas situações e muitas vezes os próprios indivíduos desafortunados eram considerados culpados por sua situação de pobreza ou miséria. Então, na origem, o Estado não se sentia, responsável, tá? E muitas vezes havia a culpa da vítima, que na verdade digamos assim, é um comportamento até hoje. Muitas vezes em situações de grupos menos favorecidos, há uma tendência em culpar a vítima. A vítima é culpada por estar assim, o trabalhador é culpado porque ele não se cuidou, mas ele não se cuidou por uma série de fatores, não é? Enfim, vamos seguir aqui. Além da assistência espontânea, surgiram as sociedades e primeiros grupos de mútuos, que a gente chama, se você for estudar um pouquinho mais aprofundado, de mutualismo. Deixa eu melhorar aqui. Mutualismo, tá? Mutualismo, tá? Surgiram, essa é a primeira fase, tá? Surgiram
na sociedade os primeiros grupos de mútuos. Os grupos mutualistas eram caracterizados pela reunião de um conjunto de pessoas com interesse comum, visando a cotização de determinado valor. Olha só, a gente já começa a ter uma tecnologia, né, uma especialização aí, cotização de determinado valor para a proteção de todos em caso de algum infortúnio. É impossível entendermos esse grupo de mútuo como entendermos esse grupo de mútuo como o início dos sistemas privados de previdência que existem hoje, tá bom? Então a gente tem o seguinte: na origem, o Estado não interferia, não era responsável, sujeitava-se à caridade, só que a gente tem relações sociais. E essas relações sociais, esses grupos de colegas de trabalho, esses grupos de vizinhos, eles começaram a criar um sistema de mútuo, onde eles estabeleciam regras, pagavam uma certa contribuição e, obedecendo às regras, caso um deles sofresse algum risco social, ele teria direito a um valor, certo? E aí alguns autores defendem que isso é um sistema de previdência privada, né? Porque o Estado não estava ali, tá? Só que não se preocupa que eu vou ter um bloco com você lá na frente, não vai ser o próximo bloco não, mas um bloco lá na frente, onde eu vou explicar para você o que é regime básico, o que é regime complementar, tá? O básico é aquele, por exemplo, do INSS, tá? O complementar é aquele, por exemplo, do teu banco particular, as entidades de previdência privada. Ah, eu vou fazer uma previdência privada Banco X. Não vou fazer propaganda aqui para banco, tá? Só se eu esquecer. Banco X. Então, essa é uma previdência privada, tá? Então, dizem alguns autores que esse mutualismo foi o germe, a semente do que a gente teria lá no início de previdência privada complementar, tá bom? Mas eu vou fechar esse bloco aqui e aí eu vou te convidar para clicar no próximo bloco que a gente vai dar continuidade a essa argumentação, tá bom? Clica logo aí embaixo.